Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal OleAD, na sequência do curso Primeiros Passos com Windows PowerShell. E na videoaula de hoje eu quero iniciar os trabalhos com a DDS via PowerShell, ou seja, eu vou trabalhar com a Active Directory via o Windows PowerShell. Se você ainda não conhece a AD, faça o curso gratuito de Windows 2012 Server no portal OleAD. O curso é 100% grátis e com certificado, e você vai adquirir todo o conhecimento necessário para depois vir aqui trabalhar com a AD via PowerShell, ou seja, via linha de comando, via Command-Let. Vamos lá? Eu vou abrir aqui o meu server 2012 virtualizado no ambiente Hyper-V. Primeiro eu vou abrir o meu AD e mostrar para vocês como é que está aqui. Então eu vou abrir aqui usuários e computadores do AD. Eu tenho aqui algumas OUs, ó, alunos, atendentes, computadores públicos que está vazio aqui, ó, estação de trabalho que está vazio. Eu tenho meu Domain Controller, que é o servidor Ramos aqui, ó, que é catálogo global. Eu tenho aqui, no meu domínio OleAD, alguns usuários e grupos aqui, por exemplo, na U alunos, aqui também na U suporte. E eu quero visualizar essas informações e também exportar, criar alguns pequenos relatórios via PowerShell. Vamos lá? Então eu vou abrir aqui o meu PowerShell e vou começar primeiro verificando se eu tenho o serviço ADWS instalado aqui neste computador. Então eu vou usar o comando get -service. Já aprendemos esse comando em outra aula, usei o tab aqui para completar. Vou usar o asterisco, quer dizer todos, aqui um caractere coringa, ADWS. E vou dar um Enter. E vocês vão ver aqui que está rodando, né, está em execução, o meu serviço ADWS, o serviço de web do Active Directory. Na instalação padrão do AD, esse serviço já é instalado. Agora, eu vou ver os módulos que estão disponíveis para trabalhar aqui dentro do meu PowerShell, usando o comando get -. Então, o comando get módulo -list habilitado aqui. Quais são os módulos que eu tenho disponíveis? Aqui vocês vão ver uma lista, ó, com todos os módulos, inclusive o módulo do AD aqui em cima. Vocês vão ver outros módulos que são possíveis aqui você carregar para trabalhar com Windows PowerShell. E agora que eu vi que eu tenho o AD, que é o primeiro da lista aqui, ó, Active Directory, eu vou carregar esse módulo aqui usando o comando import módulo Active Directory. Lembrando que se você estiver trabalhando aqui com PowerShell, qualquer comando que você chamar aqui no seu servidor que use esse módulo, ele vai automaticamente importar esse módulo para você. Mas é importante conhecer a sintaxe, saber que você tem que importar o módulo, porque em versões anteriores isso não pode acontecer, ou no caso do script, você não pode esquecer de chamar, importar esse módulo antes de entrar com seus comandos de AD. Tá, agora que eu já chamei o módulo, eu quero saber quais comandos eu tenho disponíveis para trabalhar com esse módulo. Vou usar o comando get -command, já vimos esse comando em outras aulas, menos módulo. Qual módulo que eu quero? O módulo que eu acabei de importar, Active Directory. E agora ele vai mostrar para mim aqui, olha que interessante, todos os comandos que eu tenho, semi-delets, os commandlets aqui, para trabalhar com o módulo do Active Directory. Então, todos esses são comandos possíveis aqui. Comandos para adicionar, para limpar, para exibir informação, para mover, para criar objeto, para remover objetos, para definir configurações, entre outros. Então eu tenho uma lista aqui bastante extensa e vamos aprender alguns deles durante o nosso curso. Agora que eu já sei quais são os comandos, eu quero mostrar uma informação interessante. É criado um PS Drive, um framework de segurança, chamado AD _. E eu posso visualizar informações do meu domínio usando o comando get -child item AD _, que é esse PS Drive. Olha lá ele mostrando para mim aqui, ó, o nome, que é a OleAD, que é o meu domínio DNS, que é DC AoleAD, DC igual a DC. Ou seja, o meu domínio chama aolead.dc. A configuração dele, o esquema dele, a configuração de DNS e de floresta. Então, foi o primeiro comando. Lembrando que eu tenho um alias, um apelido para o comando getChildItem, que é o dir. Então, se eu digitar dir AD _, eu vou ter a mesma resposta. E o outro alias, o ls, AD _, eu vou ter também a mesma resposta. Então, aqui o comando em PowerShell, o command-let, e aqui embaixo os alias dir e ls, se você quiser usar, também vai funcionar.
Eu também posso usar o comando get, seguido de um filtro aqui, ou seja, para ver informação para dentro, ó, AD, dois pontos. Eu vou apertar Tab aqui para ele mostrar para mim as opções. Eu quero a informação aqui do meu domínio, ó, AD, dois pontos, barra, DC, aula EAD, vírgula, DC igual a DC. Vou dar um Enter, ó, e vocês vão ver que ele traz as informações para mim, por exemplo, quais são as UUs que eu tenho lá dentro, ó, alunos, atendentes. Eu vou abrir aqui o ambiente gráfico para que vocês comparem a informação que eu estou tendo aqui do lado. Olha lá, ó. O meu domínio tem o alunos, atendentes, computers, né? E assim por diante. Olha que legal. O que eu estou vendo aqui via comando. Se eu quiser, por exemplo, redirecionar a saída desse comando, ao invés de mostrar na tela, criar, por exemplo, um arquivo de texto com essa informação. Então, eu posso usar o comando assim, ó. Vou repetir o comando, aí eu vou colocar um sinal de maior e vou apontar para um arquivo de texto. Por exemplo, aula ead.txt. Vou dar um Enter. Olha que legal, ele fez o comando agora, mas não mostrou nada para mim. Na verdade, ele criou um arquivo aulaead.txt dentro dessa pasta aqui, users administrador. E se eu abrir ele usando, por exemplo, o Notepad, vocês vão ver que a saída do comando, ó, foi redirecionada para um arquivo de texto. E toda aquela informação eu tenho aqui. Uma maneira bem simples, por exemplo, de você criar um relatório rápido com informações que você precisa sobre o domínio. E aí exportei isso para um arquivo de texto. Eu vou mostrar aqui durante essa aula outras formas de exportar informações aqui. Se eu quero obter informações sobre a floresta, posso usar o comando get, -ad FO, vou dar um tab aqui, ele completou AD Forest, vou dar um Enter, e olha aqui as informações sobre a minha floresta. Se eu quiser mandar isso para um arquivo de texto, eu posso repetir o comando. Agora, olha que interessante que eu vou fazer. Ao invés de usar um maior, eu vou usar 2. Assim ele não vai substituir o conteúdo daquele arquivo por esse novo comando, e sim vai acrescentar isso, essa informação nova, no final do arquivo que eu já tenho. E vou colocar o mesmo nome de arquivo, aula ead.txt. Vou abrir o arquivo, ó, usando lá o comando Notepad, o nome do arquivo. E olha que interessante, eu tenho a primeira informação lá e foi acrescentada agora a segunda informação. Para inserir a primeira informação e criar o arquivo, eu usei só uma vez o maior. E para acrescentar no arquivo, usei 2 vezes. Então eu posso, por exemplo, ir usando os comandos e guardando toda a informação aqui num arquivo de texto. Vou fechar. E nesse comando nós podemos ver informações aqui, por exemplo, sobre o meu domínio, quem é meu servidor, ó, srvramos.aulaead.dc. Eu posso ver o meu domínio, aulaead.dc. Eu posso ver qual é o módulo da minha floresta, ó, 2012 R2. Eu posso ver que ele é catálogo global. Eu posso ver o canonical name dele. Eu posso ver o esquema dele, entre outras informações. Vamos usar aqui mais um comando. Get, -ad, domain. Vou dar um Enter. E aí eu tenho a informação na tela, aqui, informações detalhadas do meu domínio. Eu posso, por exemplo, também aqui obter informações sobre a minha política de grupo de senhas desse domínio. Olha que interessante. Vou usar o comando get, -ad, default domain password policy. Vou dar um Enter. E olha que legal, ele está mostrando para mim como está a política de senhas desse domínio configurado agora. Por exemplo, ele não está com padrão, ó, está com um histórico de 10, o tamanho mínimo da senha é 10, entre outras informações aqui. Se você quiser aprender como alterar as políticas padrão de senha do seu domínio, você encontra essa aula e muitas outras lá no aulaead.com, no curso completo de GPO com 2012 Server R2. Inclusive eu mostro nesse curso como criar políticas granulares de senha, para você ter senhas para um determinado setor ou para um determinado usuário, diferente essa política de outros usuários do domínio. Então criar várias políticas de senhas diferentes, se isso for importante no seu ambiente corporativo. Mas vamos lá continuar aqui. Eu vou usar mais um comando interessante, o get, -ad, computer.
Eu vou dar um Enter aqui, eu poderia continuar esse comando, mas quero mostrar uma coisa para vocês. Quando eu dou um Enter, ele pergunta assim, eu preciso de um filtro. Qual computador que você quer? Ah, eu quero todos, então asterisco, vou dar um Enter. Ele mostrou para mim aqui, ó, todos os computadores que fazem parte do meu domínio. O servidor Ramos, o Workstation 1, o Workstation 2, o Workstation 4 e o Workstation 3. E se eu quiser mandar isso para um arquivo de texto, por exemplo, pedir para fazer um relatório dos computadores que estão no domínio, olha que fácil. Eu vou repetir esse comando, vou usar o parâmetro "-filter asterisco", para que ele mostre todos. Vou usar aqui o sinal de maior e vou informar, por exemplo, um arquivo de texto. micros.txt. Viu que agora ele redirecionou a saída para um arquivo de texto. Vou abrir o Notepad. micros.txt. Se alguém requisitasse que eu fizesse aqui uma lista de todos os computadores do domínio e suas informações, essa seria uma maneira bem simples de executar a tarefa. Eu vou agora fazer esse comando, que eu acabei de usar, ó, o getAdComputer, só que eu vou usar um parâmetro diferente. Olha que interessante esse comando aqui para você gerar uma lista. Eu vou até o filter asterisco, ou seja, já entendemos que aqui ele vai listar os computadores que fazem parte do domínio. E agora, eu vou usar aqui um pipe, uma barra em pé, para redirecionar a saída desse comando para um outro comando, e vou usar esse parâmetro aqui, ó, convert to -HTML, olha que interessante, e vou redirecionar a saída desse comando mais uma vez usando um pipe, uma barra em pé, para o comando alt-file, e aqui, entre aspas, vou informar o nome de um arquivo HTML, por exemplo, micros.html. Vou dar um Enter. Olha que legal, aparentemente aqui ele não fez nada, porque o retorno do meu comando é para um arquivo. Então vou digitar aqui o nome do arquivo, micros.html. Vou dar um Enter. Ele perguntou em qual navegador eu quero abrir, vou abrir aqui no Google Chrome. E olha que legal, ele já fez a saída daquele comando para mim em uma página HTML. Então, por exemplo, se eu quisesse administrar ou enviar um relatório dos computadores que eu tenho num formato HTML, isso seria bem simples de fazer via Windows PowerShell. Então, estou mostrando aqui algumas saídas para vocês montarem relatórios bem interessantes. Mostrei com arquivo de texto e agora mostrei com arquivo HTML. Eu posso fazer isso também usando o mesmo comando aqui, só que em vez de HTML aqui, ó, olha que legal que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou usar CSV e aqui na saída do arquivo .csv. Agora ele deu saída aqui para um arquivo CSV. Vou pedir para abrir o arquivo. Vou pedir para abrir no bloco de notas. E olha que interessante. Ele colocou toda a informação aqui separada por vírgula. E esses arquivos CSV eu posso abrir no Excel. Vou usar aqui um outro comando. Get-ad domain. E agora eu vou colocar aqui controller. E ele me traz informações sobre o meu controlador de domínio. Vou usar também aqui um outro comando, ó, get-ad organization unit, ou seja, quero ver as unidades organizacionais. O mesmo parâmetro que a gente usou agora há pouco para ver os computadores, -filter asterisco. Vou dar um Enter. Olha lá, ele mostrou aqui para mim, o comando ficou um pouco extenso, quais são as minhas OUs. Ó. Por exemplo, a minha OU alunos, uma unidade organizacional, qual é o ID dessa OU, a minha OU suporte, e assim por diante, OU atendentes, ou estação de trabalho. E se eu quiser mandar isso para um arquivo de texto, vou colocar aqui duas vezes para adicionar a informação, aula ead.txt. Opa, apaguei aqui o asterisco. Deixa eu arrumar. E agora, se eu entrar no arquivo aulaead.txt, olha que interessante aqui. Vocês vão ver que eu tenho a primeira informação que eu mandei, a segunda,
E agora aqui, um relatório com todas as OUs que fazem parte do meu domínio. Vou limpar a tela aqui com o comando clear. Clear host. Poderia ter editado o CLS, que é um alias também. Se para ver as unidades organizacionais eu usei esse comando, eu posso usar também para ver os usuários. Então, get traço AD user menos filter asterisco. Agora aqui eu vou usar um pipe more, porque eu tenho muitos usuários, para ele mostrar para mim tela a tela. Vou dar um enter. E olha que interessante. Está mostrando para mim o usuário administrador, usuário convidado. Note que o usuário administrador está habilitado, o usuário convidado está desabilitado. Ele vai mostrar para mim uma série de usuários aqui, ó. Fátima Pupim. Vou dar um enter aqui para um espaço para ele trocar a tela. Ó, o Mauro, a Laís, a Luciana, o Milton e assim por diante. Ah, mas se eu quisesse informação específica de um usuário, eu usaria o comando get traço AD user, o nome do usuário, por exemplo, Laís. E agora ele trouxe as informações apenas do usuário Laís. Tem aqui que ele está habilitado, o nome do usuário, qual é o ID dele, qual é o sobrenome do usuário e assim por diante. Se eu quiser ver informações mais detalhadas, eu posso repetir o comando com o parâmetro menos as propriedades. No caso aqui eu vou colocar um asterisco para ser todas. E olha lá agora. Agora eu tenho todas as informações do usuário Laís. Se eu quiser mandar isso, por exemplo, para um arquivo para fazer um relatório, eu vou repetir o comando e vou dar saída aqui no arquivo, por exemplo, laís.txt. Vou abrir o arquivo aqui para vocês verem. Vou digitar lá e tab, ele já completa lá laís.txt, vou dar um enter, ele executou. E olha lá, o arquivo Laís tem todas as informações do usuário Laís. Nota que é extremamente interessante para você fazer um relatório de algumas informações que você tem no seu AD. Se eu quiser ver essas informações aqui de uma maneira diferente, olha que legal que eu vou fazer aqui. Ao invés de mandar para um arquivo, eu vou usar aqui um pipe e vou usar o comando alt traço grade view. Ou seja, eu quero ver em grade. Olha que legal. Ele vai montar uma janelinha para mim, gráfica, com toda a informação aqui já dividida desse usuário, como se fosse uma tabela do Excel. Nesse não ficou tão interessante que eu só tenho um. Eu vou voltar ao comando aqui que mostra todos os usuários. Então tá aqui o comando que mostra todos os usuários. Ó, e no pipe vou colocar alt traço grid view. E olha que legal aqui agora. Ó. Ele vai mostrar todos os usuários do meu AD. Nessa tela aqui eu posso inclusive filtrar, posso colocar critérios aqui. Então olha aqui que legal, uma maneira de você ter um relatório aqui. Vou fechar essa janelinha. Agora vamos ver algumas informações interessantes. Imagina que o seu gerente chega para você e fala assim, olha, eu quero saber o último logon dos usuários. Eu posso fazer isso usando o PowerShell com um comando bem interessante, ó. Get traço AD user. Acabamos de usar esse comando. O nome do usuário, por exemplo, Laís. Espaço. Menos as propriedades. E vou usar a propriedade last logon date. Aquele não completa, tem que digitar mesmo. Vou dar um enter. E olha que interessante. Ele vai mostrar para mim exatamente o último logon do usuário Laís, 30/7/2016 e o horário. Vamos agora fazer um filtro para mostrar somente os usuários que estão desabilitados no meu AD. Então vou usar de novo o comando get AD user menos filter asterisco. Vou mandar a saída desse comando para um outro comando. A gente já fez alguns filtros, né? Então, where, vou abrir aqui a minha chave cifrão underline ponto. E agora aqui vou dizer o que eu quero. Eu quero
Então, get-ad user menos filter asterisco, ou seja, vou pedir para mostrar todos os usuários, aonde o pipe aqui redirecionando, eu estou fazendo uma pesquisa onde o campo aqui, enable, vai ser igual, menos EQ igual a falso. Vou dar um enter. E olha que legal, aqui ele vai mostrar para mim somente os usuários onde esse campo aqui, ó, enable, é falso, ou seja, meus usuários que são desabilitados no AD. Então ele fez uma pesquisa completa no AD. Ah, quero mandar isso para um relatório. Vou repetir o comando, maior. Vou colocar desabilitados.txt. Vou dar um enter. E agora, se eu abrir aqui o documento de texto, eu já tenho um relatório dos meus usuários que são desabilitados no domínio. Olha que interessante. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Nessa videoaula eu quis mostrar como trabalhar com alguns elementos do AD, visualizar e fazer relatórios de uma maneira bem simples. Espero que vocês testem bastante os comandos, só se aprende PowerShell na prática. Lembrando que você tem uma lista completa aqui dos comandos, com o comando get-command, eu mostrei lá no começo da aula, menos módulo Active Directory. Então você tem a lista completa de comandos aqui. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Lembrando que essa e outras videoaulas você sempre vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Esse e outros cursos online você encontra no portal Aula EAD, o seu portal de cursos online na internet. Estude com os especialistas. E não deixe de curtir o Facebook do Professor Ramos na internet e ficar por dentro de várias novidades. Até a próxima! Crazy, do the mumble like a crazy